That is the force of nature. No vídeo de hoje a gente vai aprender com o noticiário real da Fox News a respeito do furacão Milton. Ladies and gentlemen, boys and girls. Eu sou Matias Pires, o Teacher Matias, sou professor de inglês há mais de 28 anos e eu trago aqui tudo o que você precisa para aprender a falar inglês, para ficar tranquilo na hora de falar, na hora de entender, e é justamente isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai aprender bastante com o noticiário da Fox News a respeito do furacão Milton, Hurricane Milton. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, te interessa, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, manda para todo mundo e deixe também o seu comentário. Muita gente me fala que é difícil acompanhar um noticiário. E eu sei que pode ser realmente desafiador, pelos seguintes motivos. 1. Vocabulário, que a gente precisa de vocabulário para entender o que está sendo dito. E segundo, a velocidade. Porque várias vezes, apesar deles falarem claramente tudo, eles falam muito rápido e aí você já não entende o vocabulário e aí complica tudo. Mas hoje a gente vai entender tudinho. Hoje você vai sair dessa aula aqui dizendo, poxa, que massa, eu me senti como se eu estivesse assistindo um noticiário em português. Are you ready? Outra coisa importante, essa aula ela vai ser dada toda em português. É uma aula de inglês sim, mas o fato dela ser ministrada em português não tira o mérito algum do que você pode entender. Porque eu quero chegar nas pessoas que estão começando, nas pessoas que estão no intermediário e para quem está avançado. A gente vai ver vocabulário, ponto gramatical, tudo isso. E não é porque eu estou falando, explicando em português que tira o mérito disso. Você já fala português. O fato de você assistir uma coisa que não é 100% inglês não vai tirar o seu aprendizado. Não vai tirar nada dele. Não é demérito nenhum isso. Então entenda que o teacher está aqui para todo mundo, para quem está começando, para quem já está no intermediário e para quem está no avançado. Alright, deal? Let's do it. Let's have a look at this. Vamos dar uma olhada aqui nesse noticiário que realmente foi algo devastador que aconteceu na Flórida. Todo mundo falando a respeito. Não é um assunto tão leve assim, né? Obviamente. Mas dá pra gente aprender muito inglês. Vamos dar uma olhada então no comecinho dessa reportagem. Intense damage across parts of Florida after Hurricane Milton slammed into the state's west coast last night. This is video from inside Tropicana Field, where the Tampa Bay Rays play. The roof completely ripped off by the winds. Fox News correspondent Connor Hansen gives us a look at the extensive damage across Florida. Olha como esse âncora, esse anchor, ele fala claramente. É muito importante. Você vai ver vários newscasters, várias pessoas que estão dando as notícias ali com um inglês muito claro. Isso é o inglês que a gente chama de General American English. Esse inglês ele é falado pelos newscasters. Quem são os newscasters? São as pessoas que dão as notícias. The news, ou então newscast, é o noticiário e os newscasters são aqueles que dão as notícias. O comecinho dessa reportagem foi cortado, mas o que ele fala no começo é intense. Intense. A gente só escuta o tense, né? Intense damage across parts of Florida after Hurricane Milton slammed into the state's west coast last night. Intense damage across parts of Florida. Parts of Florida. Perceba sempre os linking sounds, que são esses sons que juntam as palavras. Parts of Florida. Parts of Florida. Então, intense damage. Dano intenso across. Você vai ouvir muito essa palavra. E ela quer dizer apenas por, em. É como se fosse isso. Pelo, pela, pelos, pelas. Então ele fala que existe dano intenso por partes da Flórida. Across parts of Florida. Intense damage across parts of Florida after Hurricane Milton slammed into the state's west coast last night. After Hurricane Milton. Olha como ele fala explicadinho. Hurricane Milton. Milton é o nome desse furacão, e furacão em inglês, hurricane. After Hurricane Milton, depois do furacão Milton, slammed into the States. Olha como ele fala. Slammed into the States. Into the States. É como se não tivesse um T aí, se tivesse um D. Into the States. Into the States. Por isso que é bom a gente ver coisas reais, a gente ouvir pessoas reais dando exemplos reais, porque você vê que isso não é o que você escuta num livro, não é into the States, into the States. Vamos ouvir mais uma vez? Intense damage across parts of Florida after Hurricane Milton slammed into the state's west coast last night. Slammed into.
slammed, não é slammed, é slammed into. To slam into é bater, é atingir, slam into, bateu nele ou nela. Então foi um dano intenso por partes da Flórida after o Hurricane Milton, o furacão Milton, slammed into, atingiu na parte oeste do estado ontem à noite. The state's west coast, a costa oeste do estado, da Flórida. O interessante é que ele fala last night. Isso é algo que eu errei bastante quando eu estava aprendendo inglês lá atrás. Porque eu falava sempre assim, não, a gente se viu ontem à noite. Eu usava yesterday night, ontem à noite. E nativos não falam assim, eles falam last night. É engraçado porque você fala yesterday morning, ontem de manhã, yesterday afternoon, ontem à tarde, yesterday evening, que é ontem à noitinha, e last night. Você não fala yesterday night. Então já fica a dica aí para você não errar isso. É last night, não é yesterday night. Teacher, mas vão me bater se eu fizer isso? Não, gente, ninguém vai te colocar numa prisão por 15 anos, entendeu? Com tortura diária. Você apenas vai soar um pouco diferente do que os nativos falam. This is video from inside Tropicana Field, where the Tampa Bay Rays play. The roof completely ripped off by the winds. This is video. Que isso é vídeo, isso são imagens from inside, de dentro do Tropicana Field. Tropicana é aquele suco delicioso lá, né, de laranja, cujas laranjas vêm da Flórida ou do Brasil, inclusive. Tropicana Field é um estádio de beisebol. E é o que ele fala, where the Tampa Rays play, onde os Tampa Rays jogam. O que são esses Tampa Rays? É o time de beisebol do Tampa. The roof, que é o telhado completely ripped off, que ele foi completamente arrancado, ripped off. Se liga nessa pronúncia do passado de rip. To rip é arrancar, passado ripped. Não é ripped. É normal para todos nós brasileiros, quando a gente vê o ed, querer falar esse ed. Ripped, study ed. Mas ele não tem. Várias vezes esse ed vai ter o som de até um T. Ripped, 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 ripped off. Eu nem falo o P praticamente. Ripped off, ripped off, ripped off. Eu junto tudo, ripped off. E ele foi arrancado pelo quê? Pelos ventos. By the winds. Pelos, mas no caso aqui, pelos ventos. By the winds. Fox News correspondent Connor Hansen gives us a look at the extensive damage across Florida. Fox News correspondent Connor Hansen, que o correspondente da Fox News, o Connor Hansen, gives us a look, nos dá uma olhada. Ele quer dizer, nos mostra. To give somebody a look é mostrar algo a alguém. Então ele nos mostra at the extensive damage. Lembra que a gente já viu essa palavra aqui no começo? Damage é dano. Então ele vai nos mostrar o dano extenso. Across Florida. Pela Flórida. Lembra que a gente viu across no começo também? Vamos ouvir agora o Connor. The worst of Hurricane Milton may be over, but there is still danger for many communities, waking up this morning to flooding, downed power lines, and blocked roads. The worst of Hurricane Milton may be over. Que o pior, the worst, superlative, né? O superlativo. O pior do Hurricane Milton, do furacão Milton, may be over. A gente já viu isso aí numa aula a respeito dos modais que tá aqui em cima, tá? May ou might quer dizer que pode, talvez, né? Maybe pode ter. May be over pode ter acabado, que o pior desse furacão pode já ter acabado. The worst of Hurricane Milton may be over, but there is still danger. But there is still danger. Mas ainda há perigo. There is. É muito interessante esse there is, porque ele fala tem perigo, que há perigo. Ele usa there is danger. Teacher, eu não posso falar have danger, tem perigo? Não, porque have em inglês é ter mesmo. E nesse caso não é ter, é existir. É há perigo. There is danger. Então a gente usa there is no singular ou there are no plural para falar que há perigo. E esse still
quer dizer ainda. There is still danger, que ainda há perigo. Preste atenção na forma com que eu pronuncio still. Still. O I várias vezes em inglês, eu não canso de falar isso aqui, ele tem um som de E. Still, still. Várias vezes você vai ouvir com o som desse E. Still. Porque tem outra palavra que se escreve assim, S-T-E-A-L, que é steal, que é roubar. Então, steal, roubar, steal, mesma pronúncia também de steel, que é aço, tipo the man of steel, eel. E com o I é esse E, still, still. There is still danger for many communities. Que ainda há perigo para muitas comunidades. The worst of Hurricane Milton may be over, but there is still danger for many communities, waking up this morning to flooding, downed power lines and blocked roads. Comunidades o quê? Comunidades que acordaram com tal coisa. Em português, por exemplo, eu falo que eu acordei com o som dos pássaros. Eu acordei com o som dos pássaros. Em inglês eu falo I woke up to the sound of birds. E não, I woke up with the sound of birds. Então, quando você acorda com alguma coisa, com um barulho de alguma coisa, ou com qualquer coisa que aconteceu, é to, não é with. Então, ele fala, waking up this morning to flooding. Que eles acordaram hoje de manhã com flooding. Flooding é o mesmo que inundações. Então, eles acordaram com inundações. Eles acordaram e viram, eita, tá inundado tudo. Flooding, downed power lines and blocked roads. Esse downed que você também não vai pronunciar com esse ED prolongado, não é downed, é downed. Downed power lines. As power lines são os fios de força, os fios de energia. Então, eles acordaram com inundações e com os fios de energia no chão. Os fios de energia caídos. And blocked roads. E estradas bloqueadas. Mais uma vez, a pronúncia do ED. Blocked. Blocked roads. Blocked roads. Ele está juntando tudo. Search and rescue crews deploying across Florida, going door to door to check on people hardest hit by Hurricane Milton. E ele fala search and rescue crews. Search and rescue é uma expressão que você vai ouvir sempre e a gente vai ouvir bastante, tem ouvido bastante nesses noticiários. Isso quer dizer busca e resgate. Search, busca, and rescue, e resgate. E crew quer dizer equipe. Então, equipes de busca e resgate. Search and rescue crews deploying across Florida. Olha o across de novo aí. Deploy é mobilizar, então elas estão se mobilizando across Florida, pela Flórida. Going door to check on people. Eles estão indo de porta em porta, door to check on people. Para checar, para verificar se as pessoas estão bem. To check on alguém é você verificar se aquela pessoa está bem. Oh, I need to check on my sister. Eu tenho que checar se a minha irmã está bem. I need to check on her. Então eles estão checando as pessoas, eles estão verificando se as pessoas estão bem. Hardest hit by Hurricane Milton. Hit é bater. E o passado de hit também é hit. Então, hardest hit é as que levaram a porrada mais forte. Hardest hit. Mais atingidas, vamos dizer assim. Mais afetadas pelo Hurricane Milton. Perceba também que ele fala hardest. Se ele fosse britânico, ele falaria hardest. Ou então hardest. Depende muito. Por isso que é bom a gente sempre estar ouvindo. Sempre nesse processo de ouvir. Eu falei estar ouvindo, não quero soar como telemarketing não, mas você entendeu, né? Você está nessa atividade sempre. Search and rescue crews deploying across Florida, going door to door to check on people hardest hit by Hurricane Milton. Vamos fazer o seguinte agora, eu vou colocar novamente o cara do âncora lá no estúdio e depois esse repórter, o Connor, e a gente vai ouvir tudo junto com legenda. Só pra gente treinar um pouquinho e ver tudo que a gente viu até agora. Vamos nessa. Intense damage across parts of Florida after Hurricane Milton slammed into the state's west coast last night. This is video from inside Tropicana Field, where the Tampa Bay Rays play. The roof completely ripped off by the winds. Fox News correspondent Connor Hansen gives us a look at the extensive damage across Florida.
The worst of Hurricane Milton may be over, but there is still danger for many communities waking up this morning to flooding, downed power lines, and blocked roads. Search and rescue crews deploying across Florida, going door to door to check on people hardest hit by Hurricane Milton. Já começa a fazer mais sentido. Você já começa a entender mais, né? Segura aí, que a gente vai ver agora uma das pessoas que estavam no meio dessa loucura falando. E agora, você vai perceber que não é mais um âncora, não é mais um repórter, é uma pessoa comum, um estadunidense que está falando. E aí você vai perceber que é um pouco mais desafiador você ouvir, sim, dessa forma. Mas eu quero que você me diga, inclusive aqui nos comentários, o quanto que você entendeu sem explicação. Beleza? Vamos lá então, vamos ouvir aqui. We're going to have crews out there doing additional rescue, search and rescue. Você viu que é bem mais rápido, mas não se preocupe que o Teacher Matias está aqui para te ajudar. Vamos lá. Vamos dissecar isso aí. We're going to have crews out there. Então ele começa falando, we're gonna have crews out there, we're gonna have crews out there, we're gonna have crews out there. Esse gonna é o mesmo que going to, mas quando ele fala rapidamente, junta tudo. Going to, gonna, we're gonna, que a gente vai. Inclusive eu fiz um vídeo que fala a respeito do futuro, ele tá aqui para você assistir e tirar suas dúvidas com relação a colocar o nosso futuro em inglês. A gente não tem verbo que a gente flexiona para o futuro. Então, assim que acabar, você assiste esse vídeo, tá? Então, we're gonna have crews out there, que nós vamos ter equipes out there, por aí, na área, aí fora, out there. Perceba que ele fala out there. É tipo, é mais um E, puxado pro E. Out there. We're gonna have crews out there. Ô, teacher, eu queria tanto falar assim. Ó, vamos treinar comigo aqui, ó. Vamos fazer. There. Ou então there. Não tem problema você falar there ou there. Vão te entender da mesma forma se você estiver começando, tá? There. Out there. Isso é uma técnica que eu sempre uso com os meus alunos, que eu chamo de back to front. A gente começa pelo final e depois a gente vai colocando as outras palavras até o começo. Então, out there, crews out there. Junto tudo, crews out there. Have crews out there. Have crews out there. Tá repetindo comigo, né? Have crews out there. Gonna have crews out there. Gonna have crews out there. We're gonna have crews out there. We're gonna have crews out there. We're going to have crews out there doing additional rescue, search and rescue. Doing additional rescue, fazendo resgate adicional. E aí ele fala novamente o que a gente já viu antes, search and rescue, busca e resgate. We had, in a 2-hour time frame, we had over 900 calls to our emergency operations center about potential tornado activity. We had in a 2-hour time frame. Time frame é um espaço de tempo. Então nós tivemos, num espaço de tempo de 2 horas. Você percebe que eu coloco esse 2 horas antes e eu não coloco no plural. Eu não falo 2 hours time frame, eu falo 2-hour time frame. Porque quando a gente usa um período ou um número como adjetivo, a gente não coloca adjetivo no plural em inglês. A gente não fala brancos, os brancos. Fala white só. Ah, os grandes. A gente fala os grandes. A gente não fala the bigs, a gente fala the big. Interessante isso, né? Então, o adjetivo ele não tem plural, então a gente não coloca 2 hours, é 2-hour time frame. We had over. Nós tivemos mais. We had over 900 calls, chamadas, ligações to our emergency operations center. Center, operation center, emergency operation center. Sempre usa essa back to front para poder te ajudar em frases mais longas. Então ele fala que tiveram mais de 900 ligações para a central de emergência, de operações de emergência. E perceba que ele não fala our emergency. Ele fala our emergency, our emergency. Vamos ouvir. We had, in a 2-hour time frame, we had over 900 calls to our emergency operations center about potential tornado activity. Então as ligações foram a respeito about potential tornado activity. Atividades de tornado em potencial. Potenciais atividades de tornado. Possíveis atividades de tornado, ataques do tornado. We had, in a 2-hour time frame, we had over 900 calls to our emergency operations center about potential tornado activity. Agora a gente vai ouvir mais uma pessoa, mais um cidadão aí, falando do que aconteceu.
Vamos lá. The wind just went crazy. The tornado came in and all this happened. The wind just went crazy. To go crazy é uma expressão que é ficar louco, enlouquecer. Se fosse traduzir, por isso que não é bom a gente traduzir as coisas. Go crazy. Ir louco, não, enlouquecer. Passado de go, went crazy. Então ele fala the wind, o vento, just went crazy. Ele apenas enlouqueceu. Do nada, enlouqueceu. Aí ele fala the tornado came in. Ele ia falar tornado e aí fecha, né? Mas fala de novo. Então, o tornado veio. Came in, ele entrou, ele veio. No caso não é entrar, nesse caso é vir, né? Eita! O tornado aqui, né? O tornado veio. And all this happened. And all this happened. Olha só o happened, porque foi cortado o finalzinho, mas... And all this happened. E tudo isso aconteceu. The heavy wind and rain knocked out power to more than 3 million people. Aí volta pro repórter e fala, the heavy wind, que o vento pesado, and rain, e a chuva, knocked out power. Knockout pode ser você nocautear alguém, que vem do inglês, nocautear. Então, knockout é derrubar. Então, ele fala que o vento e a chuva derrubaram a energia. Knocked out power. Isso é tão americano, gente. Knocked out. Knocked out. Knocked out. Não é knocked out. Knocked out. Perceba que esse K também no começo de knock não tem esse knock. É knock. Knocked out power. Derrubou a força. To more than 3 million people. But Florida Governor Ron DeSantis says while Milton was dangerous, it was not the worst-case scenario. But Florida Governor Ron DeSantis says, mas o governador da Flórida, Ron DeSantis, ele diz, while Milton was dangerous, embora o Milton, olha, já tá chegado, né, chamando o furacão de Milton só. Embora o Milton fosse perigoso, dangerous, it was not, não foi, the worst-case scenario. Isso é uma expressão usada em tantas línguas no mundo inteiro. Eu já ouvi um alemão no meio de uma frase falando worst case scenario, que é o pior cenário pensável, imaginável. A pior situação possível. Então ele fala que, embora ele tenha sido realmente perigoso, ele não foi a pior situação possível, não foi o pior que aconteceu. It was not the worst case scenario. Olha o que o DeSantis, o governador, fala. The storm did weaken before landfall, and the storm surge, as initially reported, has not been as significant overall. The storm did weaken before landfall. Olha que interessante essa frase. The storm did weaken. Weak é fraco, weaken é enfraquecer. Storm é tempestade. Então ele fala que a tempestade enfraqueceu antes de chegar no solo, before landfall, antes de cair no solo. Agora, olha que interessante que ele não fala que the storm weakened. Ele fala the storm did weaken. A gente pode usar os verbos auxiliares, pode ser do, does ou did, para dar ênfase a alguma coisa na afirmativa. Porque a gente está acostumado a usar esses verbos auxiliares em situações que você tem que fazer uma pergunta, que você tem que negar. Mas você pode usar ele na afirmativa quando você quer dizer sim, tal coisa é verdade. Você não gosta de bolo. Não, eu gosto sim. I do like cake. I do like cake. Então ele fala aqui que sim, que a tempestade enfraqueceu sim antes de chegar no solo, de tocar o solo. Tocar o solo. Eita, que piada horrível. And the storm surge. E a ressaca, né? O aumento do nível lá das águas, the storm surge, a ressaca da tempestade, the storm surge, não é ressaca, você sabe, né? Não é ressaca não. As initially reported, como foi informada, como foi inicialmente relatado às pessoas, né? Relatado, has not been, não tem sido, as significant overall, que não foi tão significativa assim no geral. Now, thousands of linemen and first responders are assessing the damage to power lines and bridges, and officials here want people to remain off the roads. Now, thousands of linemen, que agora, milhares de linemen. O que é esse lineman? O pessoal que cuida dos cabos, os eletricistas, the linemen. And first responders, que são os primeiros socorristas, né? O pessoal que faz os primeiros socorros, que prestam os primeiros socorros, the first responders, are assessing the damage. Eu adoro esse verbo, to assess. To assess é avaliar. They are assessing the damage. Damage, você lembra que a gente viu no começo?
eles estão avaliando os danos. They are assessing the damage. To power lines and bridges, né? Das linhas de força, de energia, e bridges, as pontes. And officials here want people to remain off the roads. E os oficiais aqui querem que as pessoas permaneçam fora das estradas. Você viu só a quantidade de coisa que a gente está aprendendo aqui? De vocabulário, de pronúncia, de tudo. Vamos fazer o seguinte. A gente viu toda a sequência com as legendas. Eu vou tirar as legendas agora, eu quero que você agora preste atenção em tudo que a gente viu. E você vai ver o quanto tá mais claro. E se precisar, gente, você pode voltar a assistir quantas vezes você quiser. Esse vídeo é seu, ele tá de graça aqui, é de todo mundo. Beleza? Vamos ver então. Intense damage across parts of Florida after Hurricane Milton slammed into the state's west coast last night. This is video from inside Tropicana Field, where the Tampa Bay Rays play. The roof completely ripped off by the winds. Fox News correspondent Connor Hansen gives us a look at the extensive damage across Florida. The worst of Hurricane Milton may be over, but there is still danger for many communities, waking up this morning to flooding, downed power lines, and blocked roads. Search and rescue crews deploying across Florida, going door to door to check on people hardest hit by Hurricane Milton. We're going to have crews out there doing additional rescue, search and rescue. We had, in a 2-hour time frame, we had over 900 calls to our emergency operations center about potential tornado activity. The wind just went crazy. The tornado came in and all this happened. The heavy wind and rain knocked out power to more than 3 million people. But Florida Governor Ron DeSantis says while Milton was dangerous, it was not the worst-case scenario. The storm did weaken before landfall, and the storm surge, as initially reported, has not been as significant overall. Now, thousands of linemen and first responders are assessing the damage to power lines and bridges, and officials here want people to remain off the roads. Eu tô louco pra saber o quanto que você entendeu. Eu quero que você deixe aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que você tá muito melhor do que você começou essa aula. E isso é o mais importante no processo de aprender inglês. É a gente sempre melhorar a cada dia. Você não precisa sair correndo e aprender em 2, 3 meses, porque isso não funciona. Você vai levar tempo, mas é a qualidade com que você aprende que é importante. E é essa a forma que vai fazer com que você aprenda inglês. Com um contexto, com situações reais que você acabou de ver. Eu espero que alguma coisa mais leve, né? Porque é um assunto muito pesado esse de hurricane, que envolve vidas, envolve a vida das pessoas, mas envolve também a compaixão, né? As pessoas que estão ajudando, que tá todo mundo junto lá, você vê os first responders, todo mundo junto nessa. Então isso é muito legal de ver. Então deixe seu comentário aqui embaixo, me fala o quanto você entendeu. Se você quer mais conteúdos assim, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, mandar para todo mundo, se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo isso. E a gente se vê numa próxima aula, ok? Deal? Thank you so much for being here. I'll see you in the next class and rock on!